Irmãos, bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos louvar a Deus, que é só Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos aqui, irmãos, louvar ao Senhor, porque Ele fica muito feliz com os louvores, né? Ele pede que antes de qualquer palavra a gente venha louvar uns hinos, né? Porque o Senhor Deus se agrada muito do louvor, tá bom? Então, vamos aqui no número 476 e sintam aí a presença do Senhor através do louvor, tá certo? Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer tu lhe dizia, mas ele sem escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus perguntava com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Todo-Poderoso Deus. Irmãos, vamos ver aqui os outros, né? Que também o Senhor Deus colocou no meu coração. 192, tá, irmãos? 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim,
pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça e tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. O próximo, irmãos, é 193, tá? A alma batida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e não e te comoves, perdendo a calma. Irmão, fico tão empolgada a louvar ao Senhor que às vezes a gente até esquece, né? Mas é assim mesmo. Não pare. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores finda, num dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, espera nele com fé e calma. Não tenhas medo, em Deus espera mais um pouquinho e o verás. Espera no Senhor, irmãos, confia nele, independente de qualquer coisa. Se eu estiver passando por lutas, aflições, aprovações, espera no Senhor, confia nele, não solta a orla do Senhor. Amém? Irmãos, vamos agora para a palavra do Senhor, né? A palavra que ele me revelou no livro de Apocalipse. O livro das revelações, né? O livro das revelações, no capítulo 1, começando do capítulo 1, tá, irmãos? De Apocalipse. O livro onde o Senhor deu as revelações ao profeta João, né?
ao profeta João, né? Então, vamos lá, irmãos. Irmãos, é interessante, é muito interessante esse livro de Apocalipse, e no mesmo tempo, né, as pessoas, por não conhecer muito bem, né, as pessoas se desesperam. E se eles bem pensassem, irmãos, eles pediram sabedoria e discernimento do livro de Apocalipse, porque além dele ser um livro de revelações, né, vamos começar aqui do capítulo 18, do versículo 18 do capítulo 1, tá bom? O que é vivo e foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Isso ele fala para João, né? E aqui, meus irmãos, no versículo 20 é um mistério, né? Olha só o mistério, como é que é interessante o mistério de Deus na vida daqueles que ele escolhe, né? Para fazer a elevação do evangelho para as pessoas. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que aqui, ó, na visão de João, Deus fala que as 7 estrelas são os anjos, né? E os 7 castiçais de ouro são as igrejas. Então, irmãos, eu lendo essa passagem aqui, né, Deus me revelou dentro da palavra dele que no final, aquele que permanecer até o fim, meus irmãos, vai receber um troféu. Porque para cada anjo aqui, de cada igreja, aquele que prevalece até o fim em Cristo Jesus, Deus dá um troféu para cada um deles, tá bom? Então vamos ler, vou começar a leitura aqui do livro de Apocalipse. O título e assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo, tá, irmãos? Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa. Olha aqui o que Jesus fala, que Deus fala. Versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece a João na ilha de Patmos. Ordena-lhe que escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino
e paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve no livro, João. Olha só. Ele ordenava João a escrever no livro, né? E enviou às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Essas são as 7 igrejas, tá, irmãos? E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de um cinto, de um vestido comprido, e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa forma, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma segunda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Versículo 20, irmãos. Foi o que eu falei ali no início para vocês, tá? O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as igrejas. Agora vamos ler aqui para cada igreja, né, irmãos? O que o Senhor Deus passou para que João falasse a elas. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve: ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, o que diz ser apóstolo e não são, e tu achastes mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Olha só o que o Senhor disse, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ó, aqui dentro dessa igreja, né, ela aborrecia, né, as obras dos nicolaítas, as quais também Deus aborrece, tá? Tem esse privilégio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, olha só o troféu que dá para cada um dentro dessas igrejas, irmãos. Ao que vencer, Deus ele dá um troféu para cada um diferente. Ó. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta da igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu.
Eu serei as tuas obras e tribulações. Eu sei das tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de perder, de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o outro troféu para a igreja aqui de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que lindo, né, irmãos? Agora a terceira igreja, irmão, de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, olha só, troféu para outra igreja. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha só que lindo, irmão. Galardão que Deus dá pra gente no final. Quando a gente se arrepende de tudo, os maus feitos da gente, né, dos nossos pecados. Olha o que Deus oferece pra gente se a gente permanecer até o fim. Vamos lá, a quarta igreja, irmãos. Irmãos, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu tenho que entregar aquilo que Deus me ordenou, tá bom? Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, tenho contra ti que tolerais Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, olha só, irmãos, olha o que Deus aqui vai fazer, né? Quando o povo não se arrepende dos seus pecados, né? E para cada igreja que não se arrepender, irmãos, ó. Eis que a porei numa cama. Isso daqui ele está falando da igreja de Tiatira, né, irmãos? Que o povo seguia a Jezabel, né? Aquela mulher que era perversa, né? Uma mulher perversa, cheia da idolatria, né? Da prostituição. E olha aqui o que Deus diz dentro dessa igreja. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E farei de morte a seus filhos, e ferirei de morte a seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações,
e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retenho até que eu venha. E ao que vencer, irmãos, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Olha só. E com vara de ferro as regerais serão quebradas, como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quinta carta da igreja de Sardo. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um leão, um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha só, irmãos. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão, mas tem Sardos alguns que não contaminaram os seus vestidos, e andarão comigo, andarão de branco, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. Olha o troféu dessa igreja. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei os seus nomes do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta igreja, irmã, a igreja de Filadélfia. Irmãos, no final eu vou perguntar para vocês onde vocês se encaixam em cada uma dessas igrejas, tá bom? A igreja de Filadélfia, assista. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mantém. Eis que eu farei que venha e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Olha que lindo, irmãos. É nessa igreja aqui, Deus já faz com que os inimigos da pessoa, né, vêm, da sinagoga de Satanás, vêm e se prostra aos pés do filho dele, do filho a quem Deus escolhe, a quem ama, né? Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, irmãos, olha o troféuzinho lindo que o papai nos dá, a quem venceu. A quem vencer, eu os farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sétima e última igreja, irmãos, a de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está
em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá, foras frio ou quente. Ou seja, você tem que ser quente ou frio, irmãos. Você tem que agradar a Deus ou a Satanás. É isso que Deus está falando aqui, tá bom? Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Oxalá, foras frio ou quente. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Tá, irmãos? É aqui que Deus diz nessa última igreja. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Viu, irmãos? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém vir a mim, se alguém ouvir a minha voz, escuta aqui, meus irmãos, versículo 20, né, da igreja de Laodiceia, tá bom? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É isso, irmãos, que Deus está dizendo aqui. Dê ouvidos à voz de Deus, irmãos. É tão lindo quando a gente dá ouvido, que Deus usa a gente como instrumento. Vocês não têm ideia. Estão perdendo quem não dá crédito às palavras do Senhor, tá? Vocês estão perdendo e sofrem muito por não dar ouvido. Ao que vencer, olha o troféu no final que Deus dá para essa igreja aqui de Laodiceia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, até aqui. Foi o que Deus passou para mim revelar a vocês, né? O livro de Apocalipse é um livro de revelação, e que o Senhor está às portas. Aqueles que crê, prevalecer até o final, permanecer até o final da vinda de Cristo, Ele vai dar o troféu para cada igreja, né? Deus vai escrever lá em memórias na cidade de Ouro e Cristal, na cidade de Jerusalém. Para cada um de nós, Deus, Ele tem um nome diferente, Ele tem uma porção diferente, né? A nos dar a cada um. E aqui eu te pergunto, meus irmãos, diante da palavra, diante desse livro das revelações, eu pergunto a vocês: em qual igreja vocês se encaixam? Em qual igreja, irmãos, vocês se encaixam dentro delas? Né? Eu pergunto a vocês: vocês têm tido agradado a Deus? Vocês têm agradado a Deus da maneira que Deus venha se agradar de vocês? Vocês têm tido gratidão pela palavra dele? Vocês têm dado crédito às pregações da palavra dele? Porque, irmãos, eu não sou pastora, né? Eu não sou levita, né? Por mão de homens. Mas se Deus me escolheu, né? A pequenininha da casa, né? Aqui estava atrás lá, cuidando do rebanho, né? Como Davi. Se Deus me escolheu, irmãos, eu peço a vocês que vocês venham dar crédito, né, à pregação do Senhor. Porque o que eu falo hoje não é de mim, irmãos, e sim
é da palavra do Senhor, a palavra que é viva, boa e eficaz, que é o nosso alimento de todos os dias, o alimento de nossas almas, o alimento, irmão, espiritual, que vocês venham, meus irmãos, se alimentar não só a carne, mas também ao espírito, porque Deus, ele se agrada, né? Deus, ele quer usar cada um de nós, para cada um de nós, Deus, ele tem uma porção diferente. Deus, ele se identifica de maneira diferente. Então, meus irmãos, se hoje vocês derem ouvido o que o Espírito diz às igrejas, eu peço a vocês, irmãos, dê ouvido, dê crédito à palavra, se arrependa dos seus pecados aí e vê onde cada igreja vocês devem se encaixar, né? Vê o que vocês estão fazendo de acordo, se é de acordo que agrada a Deus ou se não é de acordo. Peçam força ao Senhor para que eles dê bom ânimo, né? Sabedoria, discernimento, entendimento da palavra dele, irmãos, que Deus, para cada um de nós, ele tem uma revelação diferente. Então, tá entregue a palavra que o Senhor Deus pediu que eu entregasse, né? Que vocês venham dar crédito. O vídeo é longo, porém, irmãos, Deus está falando do livro das revelações, que está próximo de acontecer. A vinda de Deus está próxima. Dê crédito à palavra de Deus, porque no final dos tempos, Deus ele ia se revelar aos pequeninos dele. E eu sou uma das pequeninas. Então, irmãos, eu peço que vocês não olhem para a aparência, não. Olhem para quem Deus escolheu e para quem Deus está dando oportunidade de salvação à vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos. Que o Senhor habite no meio de vocês, com paz, com alegria, com amor, com sabedoria, né? Que ele habite com vocês com ricas bênçãos. Profetizo na vida de vocês grande bênção, saúde, paz, alegria e felicidade, tá bom? Hoje eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. E a sabedoria que eu tenho hoje vem de Deus, irmãos. Então eu peço para vocês de crédito, tá? Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, quando assim o Senhor Deus tiver de me usar para revelar a vocês, tá bom? A paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor. Amém.